E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar da mais grata surpresa dessa edição do Campeonato Brasileiro. Uma surpresa que até tem sido um pouco discreta, não tem se falado tanto, mas merece muito reconhecimento pela campanha que tem feito, que é o Fluminense. O Fluminense está em quinto lugar no campeonato. Neste momento já tem uma vaga garantida na pré-Libertadores. Agora, se o Palmeiras vencer o Grêmio na final da Copa do Brasil, o Fluminense entra, esse quinto lugar passa a valer uma vaga na fase de grupos da Libertadores, né? O Fluminense iria direto para a fase de grupos. E além disso, dependendo ali até de uma combinação nas duas últimas rodadas, o Flu pode pular até para terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Uma campanha estupenda ali para um time para o qual se dava pouca coisa e que nos últimos anos até teve campanhas bem problemáticas no Campeonato Brasileiro, inclusive em 2018 até escapando do rebaixamento só na última rodada, né? Então o Fluminense faz um trabalho muito bom. Muito desse trabalho tem que ser acreditado ao Odair Hellmann, que montou as bases desse time. Já fiz um vídeo falando disso na época, e também a como o Marcão trabalhou muito bem, dando continuidade a esse trabalho. Eu também falei aqui defendendo a ideia do Marcão terminar a temporada pelo Fluminense, já que ele já tinha feito isso algumas outras vezes e fez bem, aquela questão de dar continuidade ao trabalho. Quando ele chega, o Fluminense tem uma instabilidade, dá uma queda, mas depois a coisa melhora de novo e o time está dando essa arrancada ali muito boa no Campeonato Brasileiro. Aqui eu não vou falar muito do Fluminense no Brasileiro, já vou falar do Fluminense daqui para frente, porque o Fluminense está na Libertadores, seja na fase de grupos, seja na pré, o Flu já está na Libertadores. E eu imagino que o torcedor do Fluminense já comece até a sonhar longe ali com o que esse time é capaz. E eu até, assim, a minha opinião aqui sobre o que o Fluminense deve fazer o que o Fluminense fez nesta temporada é espetacular. Inclusive no Campeonato Carioca, quando briga bastante com o Flamengo, ainda com o Jorge Jesus, perdeu. O Flamengo era muito superior, mas o Fluminense deu jogo ali com o Flamengo, deu trabalho para o Flamengo, só isso já era muito mais do que podia se esperar desse time, e no Campeonato Brasileiro vai muito bem. Agora, é preciso segurar um pouco a onda. O Flu não pode se esquecer de onde estava até pouco tempo, de onde ainda está como contas ali, né, como a situação financeira do clube ainda onde está, porque mais do que uma busca imediata por títulos, conquistas, vitórias, que é meio natural que o torcedor queira, o Fluminense tem que buscar em médio e longo prazo a recuperação de sua grandeza. Não de sua grandeza institucional, porque essa não se perde, mas de sua grandeza econômica, do seu potencial ali de ser um protagonista no futebol brasileiro, e a gente tratar uma campanha de terceiro, quarto, quinto lugar, como tem sido atual, não como uma surpresa, mas como a realidade de um clube estabelecido entre os maiores do Brasil, como o Fluminense quase sempre foi na sua história. Então o Fluminense tem que tratar essa Libertadores quase como um título, e saber muito bem usá-la. O Fluminense não pode cair no canto da sereia ali, de se empolgar e falar, não, agora estamos na Libertadores e vamos jogar para ganhar essa Libertadores. Então, porque o Fluminense é enorme, o Fluminense não pode jogar um campeonato se não for para ser campeão. E daí começa a querer gastar um dinheiro que não tem. Acho que o Fluminense tem que aproveitar, manter uma ideia, ou até intensificar uma ideia de responsabilidade administrativa, e até aproveitar essa vaga na Libertadores, porque ela vai trazer ao clube muito dinheiro que o clube talvez nem contasse tanto assim. Considerando que o Fluminense talvez se imaginasse ali, ficando no meio da tabela, pegando uma Sul-Americana, legal, vai ganhar um dinheiro ali. Não, tá vindo uma vaga na Libertadores. A chance de entrar muito mais dinheiro é muito maior, né? E ainda mais se em algum momento da temporada a gente volta a ter público nos estádios, o Fluminense ainda teria jogos de potencial ali para botar muita gente no Maracanã e daí faturar muita gente dentro do limite que estará permitido, né? Eu estou considerando que essa hipótese acabe ocorrendo, né? Então a gente pode até ter algum ganho para o Fluminense e pegar isso para ajudar a reconstruir o caixa do clube, a ajudar a reconstruir as finanças, a organizar tudo. Por quê? Porque aos poucos
isso vai, a corda que está no pescoço apertando, ela começa a afrouxar, até que um dia ela fica frouxa o suficiente e você consegue tirar ela do pescoço, né? E é isso que o Fluminense tem que considerar como prioritário agora. Então é claro que, dentro do possível, o time tem que se reforçar para a Libertadores, se ele achar que tem uma oportunidade, mas não pode ir na empolgação total. Tem que manter uma ideia que deu muito certo nesse ano, tentar manter essa base. Se de repente pintar uma proposta muito boa por algum jogador, acaba tendo que vender esse jogador para fazer um caixa e também daí usa esse dinheiro também para reforçar um pouco. Mas o Fluminense não pode perder isso do horizonte, que acho que isso em longo prazo é mais importante. Por quê? A conta é a seguinte: há um tempo atrás o Fluminense, por exemplo, estava vendendo o João Pedro antes mesmo dele estrear no profissional, já estava vendido. Daí o Evanilson é revelado, ele é vendido e nem do Fluminense ele era, um jogador que sai do Fluminense, vira do empresário e daí o Fluminense acaba ganhando praticamente nada com isso. Quer dizer, à medida que o Flu começa a acertar o caixa, ele para de passar por essas situações. Então o jogador que é vendido, ou ele é vendido mais caro, ou ele é vendido pouco depois. Depois ele dá um pouco mais de fruto para o time principal. E daí vai girando, né? À medida que a coisa vai evoluindo, começa ou a aproveitar mais ele em campo, ou começa a vender mais caro. Então com isso você consegue recuperar ainda mais o caixa e tem que entrar nessa roda. E o Fluminense ainda tem isso, né, de mesmo sem esperar tanto, consegue uma campanha espetacular com uma vaga para Libertadores, e daí pode dar um impulso, pode acelerar um processo, sei lá, de repente o Fluminense, se conseguir aproveitar bem essa situação, não só com uma campanha na Libertadores que lhe renda um bom dinheiro, mas eventualmente até atraindo interesse estrangeiro por algum jogador que o Fluminense acabe fazendo uma boa venda, o Fluminense pode acelerar ali um processo de reconstrução financeira que o Fluminense talvez visse em sei lá quantos anos. Talvez o Fluminense consiga até acelerar em 1 ou 2 anos isso aí, né? De repente conseguir em 1 ano o que ele talvez achasse que fosse conseguir em 2 ou 3. Então um avanço importante, que é mais importante até do que a campanha na Libertadores. Porque o Fluminense, do tamanho que ele tem, quando o Fluminense arrumar a casa, tudo, ele vai ter um potencial muito maior, e daí quem sabe ele volta a poder sonhar daí com muito mais pé no chão e no título da Libertadores. E também tem um negócio, né? Em relação a nível de investimento, o Santos tem um time aí de jovens muito bons que chegou a uma final de Libertadores, então até um sinal que na Libertadores às vezes há brecha para times formados assim, com esse nível de expectativa, chegar a uma decisão e eventualmente até ganhar o título. O Santos ficou perto do título, né? Por um pouquinho ali, o jogo não foi para prorrogação, na final contra o Palmeiras. O Fluminense tem uma categoria de base que revela ao jogador uma quantidade parecida com a do Santos. Então se o Fluminense, por exemplo, conseguir uma estabilidade em que ele consiga aproveitar mais a base do que tem aproveitado, né? O Fluminense tem vendido muito a sua base, mas não consegue aproveitar tanto em campo como o Santos consegue. E se essa estabilidade permitir que o Fluminense faça isso, numa dessa, até consegue uma grande campanha na Libertadores. A Libertadores dá margem para isso, como o Santos provou. Eu acho que o Fluminense tem que ir um pouco com essa mentalidade. Não ir numa empolgação total de agora vamos gastar, não. Não, tem que manter essa mesma política. Deu muito certo na temporada 2020 e tem que trabalhar para que ela dê certo em 2021. E de repente essa estabilidade faz com que o Fluminense consiga segurar um ou outro jogador um pouquinho mais, daí de repente até manter um pouco mais o time, de repente não precise vender uma promessa tão cedo, pode de repente até botar alguns jovens para jogar e tirar um pouco mais de proveito técnico deles e não só o proveito econômico, e quem sabe o Fluminense vai reconstruindo sua grandeza. Essa campanha é uma campanha que pode ser o início de uma nova fase ali na trajetória de gestão do Fluminense, né? É como uma oportunidade que ela dá, mas tem que saber aproveitar. Porque teve muito time que já entrou nessa, conseguiu uma vaga ali na Libertadores, ficou empolgadão, saiu contratando aí, e depois, volta várias casinhas ali no jogo, entendeu? Volta muitas casas para trás, porque tudo que ganhou ali em 1 ou 2 anos de muito trabalho, você perde muito rápido se você se empolgar e sair fazendo a coisa errada. Tá bom? Mas é isso, então, se você gostou do joinha, não gostou do joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho, veja aqui vídeos em que eu falei sobre o time do Fluminense, mais particularmente, esse aqui eu falo mais sobre a projeção do Fluminense, porque eu já fiz vídeo falando sobre a boa campanha do time, e porque eu achava que o time estava bem, até com o Odair ainda. Tá? E se inscreve no canal, clica no sininho, escreve aqui embaixo o que vocês acham, aquelas coisas lá, tá bom? Tchau, tchau.